Sai da lata. Sai da lata. Sai da lata. O som do DF direto pra você. Acompanhe no Spotify, YouTube e em todas as plataformas digitais. Sai da lata. Sai da lata. Sai da lata. Então vamos lá. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast do Sai da Lata. Eu sou o Vitor Zgelmaia, idealizador e diretor da Diferente Arte. Estou aqui, empolgadíssimo com o episódio de hoje. O tema é super especial e vai provocar uma reflexão interessante sobre as artes performáticas ao vivo. Performance. As artes ao vivo, sem cortes e sem rede. Hoje, a gente tem como convidado uma referência no cenário das artes cênicas e performáticas. Eu tenho certeza que esse papo vai ser muito inspirador. Nós vamos conversar hoje com Zé Regino, um artista multifacetado, palhaço, dramaturgo, diretor e arte educador, com uma trajetória incrível. Zé fundou o grupo de teatro Celeiro das Antas e é o criador do personagem Zambelê Badalô do Tuiuiu. Ele tem se destacado pela pesquisa e pela inovação no teatro cômico, e no teatro para bebês, e no teatro para bebês. Então a gente vai para a primeira rodada. Zé, Eu? bom dia, boa tarde, boa noite. Me Bom diz uma dia. coisa aqui pra gente. Diz aí. Fala, digo. Bom, o teatro sempre foi uma forma de contar histórias, mas a gente tem visto uma grande evolução já faz alguns anos sobre a tal storytelling nas artes performáticas, né? Storytelling, né? Contação de história, nada Uhum. mais é do que isso, né? Como é que você enxerga essa transição desse olhar, desse storytelling, como hoje está todo mundo, as pessoas hoje só falam de storytelling como se fosse, se você não fizer isso, você não está fazendo o que devia ser. Como é que chega isso para você? Amigo, eu sou meio. Ao mesmo tempo que eu gosto das inovações, eu tenho uma certa distância de umas coisas. Eu sou muito voltado para uma questão que me move no meu trabalho, que é exatamente isso, né? O que que eu quero dizer e como eu quero dizer, né? Isso é o que mais me move. E aí, quando você traz toda essa expressão, eu já fico assim, meio arrepiado. Primeiro que eu detesto essa coisa do estrangeirismo, né? É igual você falar o palhaço e o clown. Eu juro que esse tempo inteiro até hoje não entendi. As pessoas tentam me explicar, eu falo, eu sou muito tapado. Porque, no fundo, tudo que eles falam que um é e o outro não é, eu consigo ver nos dois, né? Ou seja, é palhaço chamado pelo inglês, né? Enfim, língua estrangeira, o clown e o palhaço, que é uma tradição nossa, né? Como é, enfim, a tradição do mundo, é uma propriedade. Não tem um povo que pode falar o palhaço é meu, né? Uma cultura. Pode ter nascido aqui, ali, mas é uma propriedade. Na máscara do nariz vermelho, a máscarazinha, ela é identificável em qualquer lugar do mundo, né? Exceto nas culturas mais originárias, né? Aquela galera que está lá mais afastado. E no restante, onde você chegar com aquela máscara, as pessoas vão identificar. É talvez a máscara mais universal. Tá? Por que que eu estou falando disso? É porque, para mim, a função da arte é provocar. Provocar. Não tem outra coisa. E eu falo, se você passar por um trabalho meu e sair sem falar, não me tocou, não vi, ou não faz diferença, eu vou ficar super magoado, entendeu? Eu não preciso que você venha falar para mim, eu entendi, não entendi, não é isso. Eu compreendo, tá certo. Não, a apropriação da pessoa e a forma de apropriar, cada vez eu fico mais voltado para isso, você tem que provocar o mínimo de atrito. Entendeu? Porque tem gente que fala assim, eu não gostei, mas por quê? Aí você vê que mexeu com uma porrada de coisa, né? Eu não concordo com isso, por quê? Então, quando chega nesse lugar, eu já relaxo. Pode cair de pau, me xingar, falar o que quiser, porque já está nessa provocação, né? Então, essa questão do storytelling, eu fico meio assim, eu não sei, eu nem sei o que dizer muito É porque nessa é isso, né? questão. A contação de história, na verdade, o storytelling hoje que as pessoas, que eu percebo, né, nessas redes sociais, é muito mais uma maneira de chamar a atenção das pessoas que você tem que, na verdade, contar uma história, né? Aí as pessoas storytelling. Aí você tem que contar uma história. Pô, é óbvio que você tem que contar uma história, óbvio que você tem que contar alguma coisa para chegar em algum lugar. Então, É, porra, exato. assim.
Exato, exato. É igual, agora estou me aproximando muito do pessoal do cinema, e aí, nem tanto como eu queria, que até queria mais, mas eu tenho me aproximado, mas é uma crítica que eu sempre faço, é isso, né? O estrangeirismo dentro do cinema, né? A busca do modelo, né? De uma linguagem que é de uma forma de arte que é usada para colonizar o mundo inteiro, né? O cinema faz isso, né? Entra e abastala, porque ele altera a sua forma de narrativa, ele altera uma porrada de coisas, vem de coisas que não é o que te faz necessário, né? E aí sai colonizando tudo, geral, né? Cara, E aí eu fico assim, falo, cara, como é que a gente pode estar batendo cabeça para aquele que está realmente tomando o seu lugar? E quando vai ver, você está sentado no chão e alguém está sentado no que seria seu trono, entende? E você batendo palma e ali, ah, que legal, que legal, que legal, que legal, porque aquilo me deu atenção, né? Eu acho meio complexo no campo das artes quando a gente começa a buscar o de fora para me dar autenticidade, sabe? Eu preciso de um olhar. Eu vou precisar sempre do olhar. Qualquer um de nós que fazemos arte, independente da arte, você vai precisar do olhar do outro, porque é o outro que traz isso para você. Mas o outro é o outro indivíduo que está do seu lado, não pode ser apenas o que vem de fora. Alguém munido de alguma autoridade que vai chegar para você e falar: ah, tua arte é uma arte assim, dentro do contexto tal, eu te autorizo a falar que você fala isso. Porra! Da onde vem? Por que que eu preciso disso? Por que que eu preciso dessa aprovação, né? E eu vejo muito isso no nosso fazer, né? E assim, não é só nas artes cênicas, não. Eu vejo nas artes plásticas, eu vejo no cinema, eu vejo uma porrada de lugar. Onde eu vejo menos é na música, né? Porque tem essa coisa já de uma identidade formada, um caminho que você traça, enfim. Mas quando você vai entrar no campo da narrativa, então vamos lá, do contar história, e você vai questionar por que que as pessoas usam certas estruturas ou usam certas coisas para... Antigamente as pessoas falavam, não, porque é assim, eu aprendi com meu avô, né, conforme o lugar que você estava. Hoje o cara fala, não, se eu não fizer assim, eu não entro no mercado. Se eu não fizer assim, eu não tenho como colocar. Aí você fala, ah, então você está seguindo uma regra. Ei, da onde vem essa regra? Entende? Por que você cede a essa regra? Para quem você está pedindo bênção? Né? Então, eu acho isso muito complexo. A internet nos dá uma capacidade de você universalizar, entrar num diálogo, mas você tem que entender que você tem que entrar nisso com a sua identidade, não abrindo mão da sua identidade. perfeito, né? Né? Interessante você estar falando isso tudo, porque a gente viu, né, a globalização acontecendo ali no final dos 90, né, falando sobre globalização, e hoje a gente vê, na verdade, um resultado dessa globalização que você acabou de falar agora, né? Quer dizer, você entra na Total. internet com o quê? Você entra na internet já vendido. Porque você já está consumindo o outro, você já está consumindo do outro e você já está ali batendo palma pro do outro, né, cara? Então, assim, é dupli... E correndo atrás de falar como é que eu vou ser visto. E é um detalhe importante, é que tudo isso, né, que eu chamo de nosso processo de colonização contemporânea, isso começa com a ascensão do cinema americano nos anos 50, Exato, exato. né? Que se você for olhar, o que ele estabelece ali vendendo aquele sonho americano, está em tudo que é lugar, né? E aí isso, enquanto narrativa, enquanto se colocar, isso também tem um traço lá atrás, que começa com o romantismo, que vem de uma imagem, uma concepção de mundo, de tempo, e que até hoje é o que dá suporte para todo o meio de toda a indústria cultural, né? É, falar de amor, cara, você vai pegar da música sertaneja, enfim, e sempre com essa visão careta, babaca, conservadora do que vem a ser o amor, que é um sentimento libertador, né? Então, eu costumo falar que se você destruir esse conceito, conseguisse fazer, enfim, bater de frente e ele quebrar que nem um cristal, ia falir,
90% ou mais da indústria, sabe? Da diversão, da arte, da cultura, disso, daquilo outro, o que faz disso indústria, né? Não estou falando da cultura que é identitária, não, da identidade de um povo. Estou Sim. falando do que é jogado dentro da globalização, dentro da colonização, né? Dessa universalidade, porque está tudo calcado em cima disso e são conceitos que não nos servem mais. Entendeu? Por que as pessoas sofrem de amor? Porque idealizam Sim. uma coisa. Entendeu? E não adianta você ver todo um estudo da psicanálise, disso, daquilo outro, comportamento humano, sociologia, filosofia, mas você continua porque aquilo é alimentado, né? Nenhum bicho sobrevive a vida inteira se não for alimentado, nada sobrevive. Então aquilo é alimentado o tempo inteiro, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, e tudo vira mercadoria. É verdade. Né? A tua identidade vira É mercadoria. verdade. Zé, agora você tocou num ponto que me veio aqui, que a gente tinha até anotado. Existe esse ponto da nostalgia, né? Na arte existe muito, acho que, ao meu ver, também no circo, então, as pessoas são muito ultra nostálgicas. Então, assim, outro dia eu estava passando ali aqui perto ali, no final da Asa Norte, e estava tendo um circo, né? Tinha um circo montado ali no Boulevard. E aí eu fico me perguntando, né? Tipo assim, me lembrei do Circo de Soleil também, depois. Eu falo, cara, a gente é muito, né, modernista e tradicionalista, né? Como é que tu vê hoje esse rolê, digamos assim, como os meninos falam, tipo assim, hoje o circo, socialmente, quando a gente olha o circo, vem uma nostalgia em que a tendência não é levar a gente para o circo, é só ficar no imaginário lindo de olhar o circo. E a gente está falando de artes Uhum. performáticas, né? A gente está falando de circo. Então, To- como é que é isso aí Total, nesse total, rolê? E total. aí, depois, se você puder dar uma pingueladinha, uma pincelada nesse mesmo olhar para o Circo de Soleil, a gente está falando do 880, né? Como é que tu mistura aí? Como é que tu vê isso? Olha, tá, vamos então lá para um lugar lá atrás. O circo, quando ele surge como a capacidade da inovação, da novidade. Então, aonde ele chega, ele precisa ser visto, tem que ter algum motivo de atração, né? Então, se a gente for ver lá nas origens, até a luz elétrica já foi elemento de atração do circo, né? É, os chineses já foram apresentados no circo como, né, animais exóticos, os negros, as mulheres barbadas, enfim, todas aquelas coisas e todas as o dito anomalias e não, mas que eram novidade, vinha para esse lugar do circo. Então o circo nasce dessa forma, né, na sua origem lá atrás. Depois a gente vai ter uma mudança, uma quebra dentro disso, quando vem para o chamado circo contemporâneo, né, aonde passa pelos cavalos, aonde tudo isso vai ganhando, vai dando lugar para as habilidades humanas, né, para as artes performativas. Né? E aí a gente tem sempre essa ideia do circo debaixo da lona, do circo, a família circense, essa visão romanceada, né? Mas hoje, o circo, ele é muito mais consumido e está na nossa vida muito mais do que antes. Entende? Quando você para num semáforo, o circo está presente. Entende? Então, todas essas atividades, essas técnicas que ela ela tem vida própria, o equilibrismo tem vida própria, malabares tem vida própria, eu não preciso de estar em outro lugar para aquilo ganhar um contexto. O palhaço, ele tem sua autonomia dramática, que tudo isso está ligado ao princípio da performance, né? Que é como eu atuo no momento presente para o olhar, eu faço isso, eu faço aquilo, eu mostro, não mostro, o que eu provoco, aquilo que eu falei antes, né? Ou agonia, ou satisfação, medo, o que for. O circo, o que a gente tem hoje em dia em contato com o circo é muito mais. Se você parar de olhar o circo, a lona esticadinha, com as coisas acontecendo ali de baixo. A lona, Entende? a, Eu a tive lona hoje em essa. dia limita para você nesse olhar que você está tendo?
Não, não, de forma alguma, de forma alguma. É porque isso me leva para a gente para uma realidade que é muito complexa, que é muito complexa, né? Hoje você tem muitas famílias de circo sofrendo por isso. O que que é a novidade dentro de ti? Como é que eu mantenho o meu artista dentro disso, né? Hoje você vê o circo assumindo é isso que a gente está falando, né? Se você for num circo menor, você vai ver o quanto que a colonização Tá lá, tá lá, fudeu tá lá, com né? isso. É. Aí você vai falar para a pessoa do circo, mas amigo, vamos mudar isso? Não, não, é porque é isso que me ajuda a fazer as pessoas virem aqui. Eu falo, mas as pessoas nem estão vendo. Vamos jogar uma coisa? Né? É igual a questão do cinema. Por que que você persegue isso? Sendo que o que vai te levar para onde você quer é Isso, exatamente o oposto, é a sua identidade, a forma como você narra. Não é exato. verdade? Muito bom Aí isso. você. Então, o que, que é e aonde eu estou. Isso, já, galera, que eu estou falando aqui sobre a questão das artes, das técnicas circenses que estão em todos os lugares. Eu participei da conferência de cultura o ano passado foi, e eu levei uma chamada, né, dos mestres do circo, porque eu me apresentando como sou um palhaço, tal, mas a minha área de atuação é teatro. Aí quatro, três deles mais velhos me chamaram no canto e falou: que contribuição que você acha que você dá para o circo, uma vez que você se ausenta disso, você tem um discurso muito bom dentro da nossa categoria, nos ajuda muito, elucida muitas coisas, mas a partir do momento que você fala que você não é do circo, mas faz palhaço, você não acrescenta em nada. Agora saiba que o que você faz é circo, porque a técnica vem do circo. O teatro não te dá essa autonomia que o circo dá. Cara, eu recebi uma aula, Bacana. que eu saí de lá pedindo perdão, pedindo desculpa, e falando a partir de hoje. E aí foi quando eu ampliei essa perspectiva de falar, cara, o que é? Aonde está o circo? Por que a força do circo? Né? Que lugar é esse que realmente o que me move? E aí eu vou entrar num outro ponto, que é, e eu vi isso também, que eu achei maravilhoso. Também um outro mestre lá de um dono de circo, um senhor falou, vocês, todo mundo diz que o circo é a mãe de todas as artes. Todo mundo fala sobre isso, né? Todo mundo aceita o circo como a mãe de todas as artes. Mas a minha pergunta é por que que vocês insistem em tratar ela como madrasta? Cara, isso é maravilhoso, entendeu? Por que que vocês, ou seja, por que que vocês destituem do papel de mãe e trata e como uma madrasta assim que, né? Cara, é isso que acontece. Então, quando a gente fala do circo de lona, a gente vê uma luta, cara, não é barato você manter uma É estrutura. muito Não é radical a barato. estrutura. É muito complexo, é muito caro, o sistema não te ajuda, a cidade não te prepara, as leis não são cumpridas, né? Tem. A gente está aqui numa cidade que tem visibilidade, né? Mas se você for andar para outros lugares, se você for para a periferia, você vai ver circos se decompondo, entende? Você vai ver, porque você perde esse lugar do que é a novidade, Muito bom, entende? super entendo, interessante, bem interessante mesmo. E é interessante que você falou isso, né? Que o início é o círculo, né? Então, por exemplo, a gente faz um evento de artes performáticas, né? Ou um evento misturado com várias artes. E aí a gente se acha moderno, né? Aí as pessoas vêm falar de modernidade, mas que modernidade? Se começou assim, começou sem regra, começou, vamos juntar todos, né? Se eu tiver errado, você me fala, mas assim, vamos juntar todas as artes. Estamos fazendo circo, a gente já está fazendo todas as artes. Tem coisa mais moderna do que você primeiro ter um locutor, depois ter um cara Sim, pulando, depois ter um cara fazendo piada, depois tem um cara cantando um negócio, depois. Cara, assim, é realmente incrível, né? E a gente está falando, teoricamente, uma coisa hiper tradicional, tendo dedos para falar, mas realmente, né? Criou tudo, né? Você desmembrou tudo dali. E dentro de uma é tenda você pode juntar tudo, né? Quer dizer, tudo, porra, tudo, tudo, é uma absolutamente força tudo. incrível, né? Agora, se você, o mais legal é, aí vamos entrar na questão dos fractais, né? Porque o circo é isso, né? Ele é formado com esses pedaços
né? Que no fundo vai formando e dando uma organicidade, e esses pedaços são completamente autônomos, entende? Você pode pegar o trapézio e retirar dali, e que ele vai ser lindo e maravilhoso. Ele não precisa de uma narrativa para contextualizar ele, entende? Ele por si só ele tem essa, essa estrutura dessa autonomia, que por um lado é uma coisa legal, facilitou muito o artista sobreviver, porque aí você sai de um circo, vai para outra praça, para outro circo, e você se torna novidade, né? Quando você vai tornando novidade, quando você não pertence a uma estrutura familiar, você ganha essa possibilidade, e então ele tem, acima de tudo, essa gestão dessa autonomia, né? E aí, quando você vai ver, por exemplo, vamos pegar agora outro elemento da cultura popular, também uma arte performativa maravilhosa, que é o cavalo marinho, por exemplo, né? O cavalo marinho, ele é a junção de várias artes, né? A forma de brincar de várias artes. E do mesmo jeito você vai lá, se você fragmentar, você vai ver que as peças são autônomas. E se você for ver um cavalo marinho de um lugar e de outro mestre, a estrutura aparentemente é a mesma, mas a coisa tem uma outra identidade, tem um outro jeito de fazer de cada um. Entende? E as pessoas falam, porque a cultura popular ela é meio engessada, ela se prende, não sei o quê, mas tá louco, maluco. Ela é completamente renovada. Ô Zé, eu Entende? poderia, a partir Então, disso que você está falando, que eu estou achando incrível, eu poderia dizer que o Circo de Soleil é a pasteurização do círculo com a técnica de 1000% fantástica, ou eu estou viajando? não, é uma Glamourização, glamorização. perfeito, perfeito, perfeito. Entende? Então, tem um capital, tem uma grana, tem uma. O problema é quando isso é vendido como sendo, né? E aí, de novo, cuidado que a gente tem que ter com a colonização. A história do Cirque du Soleil é uma história muito legal, que tem que ser Aham. contada, né? Então, não sei o nome das pessoas, sou muito ruim para nome, mas uns produtores, uns artistas de circo, um dia se tocaram, que é o que eu digo, né? E eu queria fazer um projeto assim aqui em Brasília, que o melhor do circo estava na rua. Peraí. Aí os caras saíram, os caras pegaram os artistas de rua, lá no Canadá, né? E, e começaram a juntar esses caras, e os caras trazendo o que eles tinham de melhor, eles são maravilhosos, porque os caras fazem aquilo o dia Uhum. inteiro, né? Uma, uma agilidade, e os primeiros espetáculos foram feitos com essa galera. Aí isso ganha um status, ganha uma visibilidade, alguém fala, cara, isso é muito legal, isso é, cara, isso, puta, que incrível. Aí vai ganhando investimento, vai ganhando patrocínio, vai ganhando subsídio e vira essa coisa grande que vira de um espetáculo ser montado com 4 elencos diferentes para circular, para fazer, vira A uma grife. grife, né? E aí é vendido, inclusive, a estética do Circo du Soleil, né? E que durante um tempo você vê as pessoas buscando se apropriar daquilo, mas é foda porque tudo que você se apropria vira, assim, que é do outro, vira pastiche, né? Não tem força, né? Porque não tem origem. A origem é o olhar a partir do outro, é uma imitação, né? E aí fica complexo, porque a galera vem e traz uma qualidade, uma eficiência, que aí eu super respeito, super admiro. A única coisa que eu nunca consegui ver, que é uma coisa que eles vendem que é a dramaturgia deles. Nunca para mim fez sentido nenhum. Ah, porque aqui conta a história de, porque aqui fala, você olha e fala, não, amigo, peraí, não, Tá tá lindo, né? parecendo. Tecnologia ótima, Não, vocês são foda, mas peraí, vamos. mas não precisa disso. Aquele famoso dele chamado Felicidade, Alegria, Alegria. Eu assisti aquilo e falei, para, isso é primário, né? É primário, você tem toda essa estrutura, e daqui a pouco vem alguém que fecha a narrativa com, sei lá, liçãozinha de moral. Ah, me poupe, Eu não. né? E aí querendo fazer casamento. Então, eu acho que nem eles conseguem fazer isso, que é tentar domesticar essa coisa que é
que é o circo na sua essência, né? Na sua origem, que é trabalhar essa fragmentação, a identidade, a forma, a mistura, a miscelânea, que é isso que é O circo legal, tem uma coisa que né? sempre me ensinou muito, que é aquela coisa de brincar com o erro, né? De poder ser vulnerável, né? O Circo de Soleil, ele não é Sim, vulnerável. Você começa o Circo de Soleil, parece que deu um play no negócio, que é incrível, né? Parece que você deu um play numa parada que é, foi ajustada, que se falasse que era um filme 3D, a gente ia acreditar, porque... os caras são bons no que eles se propõem, e aí o que acontece? Aí vamos lá, essa figura, a questão do erro, ele está em cima do Uhum. palhaço, né? Dentro do Circo de Soleil, por que que eles são as grandes atrações? Você vai falar, se você for lembrar de cada espetáculo deles, você vai sempre, você não vai lembrar do trapézio, ou de uma coisa ou de outra, mas a referência, qual é tal espetáculo? Aquele que tem um palhaço X, Olha só que aquele que tem um legal isso. palhaço Y. Porque são as figuras que quebram, isso que você fala. O circo é tão bem feito que parece um filme, entendeu? Mas quem quebra dentro disso, quem foge desse lugar, quem se arrisca ao erro, quem se permite, quem traz isso para o humano, é o palhaço, entende? E ele está ali para isso. Aí você tem uma puta báscula, assim, um aparelho incrível, pá! E logo em seguida entra um sujeitinho arrastando uma cadeira. E você fala, ah! E ele fica ali tantos minutos tentando sentar ou pôr a cadeira em pé, e você bola de rir. Entende? Então tem um lugar aí, e durante muito tempo, em alguns trabalhos que eu consegui ver, eles buscaram também glamorizar, trazer para uma outra dimensão essa figura do palhaço, que no meu entender não deu muito certo. Aí eles voltam também para esse lugar mais humano, mais próximo, mais aqui, né? Que é a figura do palhaço, dentro de toda essa tecnologia, né? É o que fala, oi, somos gente. Oi, se cair vai morrer mesmo. Olha aqui, ó, apa, entendeu? Agora eu sei cair. Aí o cara cai, você fala, e levanta, sai rindo, né? Então tem um lugar aí dessa subversão. E aí, a gente fala isso do palhaço. Eu quero voltar lá para o início. Para mim, a arte, ela tem essa essência de ser subversiva. Ela não é o lugar da acomodação, sabe? Se você quer é, ficar, se você quer estar no seu lugar de conforto, o cara vai consumir, vai fazer qualquer outra coisa, mas não venha fazer Fica arte. no sofá, né? É, É fica no sofá, né? incompatível. Fica no sofá. É incompatível. E saiba, então, que depois você não vem reclamar porque eu não consigo, as pessoas não me consomem, as pessoas não fazem, não. Porque você não está fazendo o que você pode fazer de melhor, né? E para você fazer isso de melhor, você não pode estar imitando, você não pode estar copiando. E para você ser autêntico, você tem que ir lá dentro de você, no seu lugar. Não estou fazendo que a pessoa tem que sofrer, fazer isso, aquilo, outro. Não. Não, não é isso. Mas você tem que digerir isso, engolir, botar para fora, vomitando, cagando, do jeito que for. Entendeu? Pelo sonho, pela sua poética. E aí, esse caráter da inovação, e as pessoas falam muito isso, por exemplo, que a cultura popular é uma cultura conservadora, Uhum. né? Porque você repete aquele padrão, tal, porque você fica ali dentro, você tem uma tradição. Cara, é de uma ignorância isso, é de uma desinformação, entendeu? Porque é onde a coisa mais ferve, entende? Que é como isso. Quanto mais estruturado for aquilo, mais você tem condições de romper e mais aquilo se rompe. É porque o que mantém é a necessidade daquilo existir. Entende? Não é necessariamente apenas a forma como aquilo acontece. Sim. E se você for reparar de perto, um ano não é igual ao outro, ou seja, é vivo, entende? A arte popular é vivo, é mutante. Não é uma coisa que você tem controle sobre aquilo, entende? E porque isso de ter controle, isso de responder aquilo serve, isso de buscar utilidade para as coisas, isso está ligado ao sistema capitalista que a gente Sim. absorveu. Mas isso é um conceito aprendido, isso não é da natureza.
É verdade. Assim, entende? Não é o que me move, é o que eu descubro para poder me mover, porque eu vou andar sobre. Então, e aí eles pegam, vêm com esses rótulos, né? Vêm colocando, não, isso é popular demais. Não, não dá. Por que que é popular demais? É porque todo mundo tem acesso? Que legal. Não, 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 mas aí não tem como você vender. Então não tem como se virar mercadoria. E não tem mesmo, não. Porque isso vai acontecer na rua, isso vai acontecer naquele espaço, entende? E não tem como, porque dentro do meu ciclo não tem como manter aquela estrutura, então vou fazer isso. Vou colocar os meninos mascarados com coisa da TV e vou botar eles para poder. Entende? Vai sendo vai sendo colonizado padronizado de alguma as forma para coisas. ser palatável e vendido, que é o capitalismo que a gente tem. Ou seja, se você não estrutura ali nível de pirâmide, você É, não, a coisa não vai. É engraçado porque eu acabei de falar isso e eu imaginei uma pirâmide ao contrário. Sabe, o circo, né? Sabe, essa coisa de é, você botar uma pirâmide ao contrário. Parece que sim, as poucas pessoas, poucos artistas, os poucos provocadores, na verdade, hoje em dia, eles estão, na verdade, segurando essa galera toda para cima, sozinho, porque são sim, resistentes, né? São resilientes, são resistentes, sabe? sim, Então sempre se expondo, coisa que é o oposto, né, do nosso mundo hoje, porque hoje as coisas não duram, hoje as coisas não são expostas. Se você entra nas redes sociais é tudo belo, bonito, maravilhoso, não tem nada real, né, de essência, de eterno. Então parece que essa coisa vai se nossa, eu fiquei agora com essa onda sim, do. Eu sei que não é isso, mas eu fiquei com essa onda do triângulo, da pirâmide inversa, né? Porque a gente tem a pirâmide do capitalismo, que é muito. É sim, a base de muita gente, para um cara chegar lá e fazer sucesso. E olha como é que é invertido. Olha o próprio Circo du Soleil, como você falou, né? Tu tem uma história ali, né? Aí entra um cara arrastando uma cadeira. Um cara arrastando uma cadeira. Quer dizer, você inverte, é, né? Você flipa isso, né? É quando você flipa essa história isso, e você provoca realmente, porque não dá mais para você ficar olhando e falar, bicho. Não, peraí, eu estava olhando uma coisa linda, aí agora tem um cara arranhando, né? Arranhando a coisa, e você fala, peraí. E aí se provoca mil coisas, muitas coisas. Muito bacana, porra, Zé, muito, sim. muito bacana mesmo, essa visão e essa percepção. Legal demais você dividir isso, porque é uma provocação. Outro dia, outro dia o cara estava falando, foi se referir a uma questão lá. Ah, porque Congresso Nacional, porque isso, aquilo outro, o cara foi colocando essa turbulência toda, isso é um verdadeiro circo. Eu falei, epa, alto lá, porque isso está longe de chegar ao pé do Exatamente, circo, exatamente, Zé. entendeu? Não rebaixa isso, não entra nesse lugar desse conceito. E aí a gente vai sentindo, igual a mesma coisa de ver um cara muito atrapalhado, aquilo outro, é um palhaço mesmo. Se bem que eu até gosto quando as pessoas que é por aí mesmo, mas aí, alto lá, não vai trazer. Quando fala que é um palhaço, identifica tudo, mas quando xinga como palhaço, eu falo, ah, não, aí estragou a Exatamente isso. Eu, brincadeira, eu às vezes né? vou em umas reuniões de conselhos e tudo mais, e eu falo, pô, isso aqui é um circo, né? Daí logo, para mim mesmo. Aí eu falo assim, epa, não é não. Isso aqui não chega aos pés do circo. Então, assim, a gente tem Não que. chega, Hoje em dia eu não tô tendo esse chega. cuidado no linguajar do circo do palhaço, mas você agora me deu a dica. Ou seja, se tu tá falando brincando, maravilha. Agora, xingou não pode, porque daí tu inverteu. Aí Não, tu xingar eu inverteu, aí falar tu não. inverteu o rolê, aí É, tu inverte o rolê é, do que é, né? exato. Não, ótima essa ração. Porque essencialmente, tudo bem, tem é uma bagunça, é fragmentado, não tem. Mas o que move esse lugar do fazer da arte, para mim, e aí tentando voltar para essa questão da arte performativa, performática, o que faz, para mim, o que move a pessoa, e a pessoa pergunta, Zé, mas há várias coisas que podem ser feitas, sim, há infinidade de possibilidades, mas o que move é exatamente isso. O que me faz, eu, enquanto artista, sair desse lugar que não é mais meu lugar de conforto. O que me desafia. Aí eu vou te dar um exemplo dentro do conceito que, para mim, uma tentativa de ficar mais claro, eu vou usar aqui a Lenora Fabião, que é uma performance teórica, estudiosa, acadêmica, maravilhosa. Eu tive a chance de fazer um treinamento com ela e ela ficou uma manhã trabalhando com a gente, pondo a gente, tirando a gente do lugar de conforto, enfim, uma provocação. E ela pediu para a gente, falou: hoje, na hora do almoço, vocês vão trabalhar
tá? Porque eu preciso que vocês entendam no corpo de vocês o que a gente vem falando que é performance, vamos pegar a palavra performance, tá? No contexto, a arte da performance, não usar apenas a arte performática, né? Aí, da performance, ela não é teatro, ela não tem personagem, enfim, ela colocou várias questões e não é uma arte dramática, é a arte do acontecimento, é a arte da provocação, e você só é agente disso, porque o outro, né, do contexto da performance, ele vai se apropriar daquilo do jeito que ele quer. No teatro você quer que ele entenda aquela história, no meu espetáculo de palhaço eu quero que você ria daquilo, né? A arte performática nesse contexto, ela só existe se o outro se apropria dela. Legal. Que nem o fato de você estar ali. Então, onde ela se completa? Então, aí dou um exemplo. Ela falou que vocês vão entender por que não é nada disso que a gente pensa que é outro lugar. Esse lugar de eu estar no extra. Aí qual foi o exercício que ela deu pra gente? Ela falou, vocês vão almoçar, vocês escolhem uma dupla. Convida alguém para almoçar com você, porque vocês têm o vale aí, vão almoçar no mesmo restaurante, enfim. E aí vocês vão combinar uma coisa. Chega lá, cada um vai servir seu prato normalmente. Tudo normal como você sempre fez na sua vida. Escolhe a sua comida que você quer gostar. Com uma diferença só. Quando você sentar com seu parceiro para comer, vocês vão trocar o prato. E você vai comer a sua comida, mas pela mão da outra pessoa. E a outra pessoa vai comer a comida dela pela sua mão. Só isso. Faz o que vocês quiserem, conversa, fica à vontade. Amigo, você não está entendendo o que isso causou no restaurante. Gente, que E você não tem como dizer para o outro, não, isso é uma brincadeira, não, isso é não sei o quê. Não tem, você não tem o que fazer, não tem o que fazer. Você só está exposto. Porque um vê, acha estranho aqui, o outro passa, daqui a pouco as pessoas estão falando. Você vai entendendo? E amigo, no restaurante que eu estava, tinha mais pessoas performando esse mesmo exercício. Então, e provocou Fabuloso. Eu tinha um amigo que foi com uma figura que ele conheceu lá em São Paulo, que estava fazendo o curso, ela tinha que ir no centro fazer alguma coisa, eles aproveitaram para comer no restaurante japonês, né, que eles tinham lá o Vale, a gente nem ia nesse, que era um pouco mais longe. Cara, eles terminaram de almoçar com uma figura do restaurante do lado deles, protegendo eles, porque tinha gente que queria agredir, tirar eles daquela forma que eles estavam fazendo. Meu Deus do céu. Você tem uma ideia. Que loucura. E outras histórias mais que eu poderia ficar aqui contando do que aconteceu de experiências das pessoas. Interessante, sim. Entende? De ficar nisso. De gente chegar e pegar a mão do cara comendo aqui, coisa que você jamais faria que alguém estivesse comendo. Tipo assim, ele não tem capacidade de comer, tipo, sabe esse tipo de coisa? De querer corrigir aquilo. Isso que você falou agora me pegou muito forte, porque eu acho que a gente está passando por um momento praticamente disso. Que Quando você fala de corrigir aquilo, a pessoa só tem a própria visão, cara. A pessoa quer ajudar o outro só porque ela acha que o outro tem que fazer alguma coisa que ela acha certo. Quer dizer, a pessoa não ouve. Eu acho que você Uhum. deflagrou agora, nesse último segundinho, para mim, você deflagrou o mal do mundo dessa extrema-direita que está rolando aqui hoje, porque a extrema-direita nada mais é aquilo, né? Tipo, eles querem todo fazer o bem da maneira deles sem escutar ninguém. Então, Amigo, eles querem ter controle em cima do que não tem controle, exato. né? É igual eu falo muito, assim, eu já conversei muito isso com meu filho e como é que eu, enfim, me vejo. Eu falo, gente, primeira coisa, a gente vive e a gente está o tempo inteiro buscando estabilidade, né? Quem não fala nisso? Quem não busca? Por quê? Você não quer uma casa porque você acha legal. Nós queremos uma casa porque aqui eu vou me estabilizar, vou ter onde ficar, enfim, você está o tempo inteiro buscando um salário, buscando isso, para você se estabilizar. Aí, amigo, você nunca vai se estabilizar, ninguém vai, porque você vive num planeta que é estável, a essência dele é estável, a vida é estável. A partir do momento que o nosso planeta se estabilizar, acabou a vida. Ele tem que estar rodando o tempo inteiro, ele não pode parar, ele tem que ficar num estado de dinâmica. Cara, você vive num planeta que exige isso de você e você quer o contrário. Interessante, Zé. E quem inventou esse contrário?
Quem inventou esse contrário? Não foi você, não fui eu, não foi minha avó. Entendeu? Quem inventou o contrário foi um sistema que passou a Para avisar o padronizar o que lucro quer que seja para poder vender. o tempo todo. Acabar com a individualidade. Entendeu? Jogar isso no. Então, a minha identidade vem do que eu consumo, de como eu me mostro. Entendeu? Foda-se o que está por trás disso. E aí eu quero buscar esse lugar de meu conforto, da minha. E não tem como, o planeta não suporta isso. Ah, Isso é ao a vida contrário não da suporta vida. isso. Assim, sendo bem assim, muito, talvez assim, é econômico demais, sucinto demais, mas é interessante como a gente quer estabilidade, estabilidade, estabilidade. Ou seja, se as pessoas realmente tivessem isso, bom, ninguém gozava mais, entendeu? Tipo assim, ninguém mais tinha orgasmo, né? A essência da vida. Sacou? Sacou? Porque essa não é a busca, tá errado esse português, sacou? Vamos refalar, vamos refrasear, a gente está querendo outra coisa, não é estabilidade, são outras coisas, né? São outras coisas, sacou? Pelo contrário, é dinâmica, Exatamente. né? Outro dia a gente estava eu fazendo uma mediação na escola do nosso trabalho, e que a gente está apresentando, e aí eu falo para os meninos, né? Eu falo mesmo, sempre falo isso, sempre coloco no do oficina essas coisas. Galera, eu vou aqui começar a expor para vocês um pensamento, minha técnica, minha forma de trabalhar, mas eu quero de cara para começar. Eu sempre falo isso. Eu quero, para começar, fazer um combinado com vocês. Vocês vão duvidar de tudo que eu falar. E às vezes, quando eu termino meu trabalho, a galera tá, eu falo, ok, duvida. Nada disso que eu falei pode não ser verdade. Entende? Pode ser uma balela da minha parte, né? Por que isso? Porque se você não acreditar, se você não duvidar, aquilo não vira conhecimento, amigo. Exatamente. Se fosse o contrário, eu aceito isso, eu tô, tá? A gente aprendia a ler assim, dois tempos. A gente, para aprender a ler, existe um esforço, um atrito, um desacerto, um tal. É assim é com a vida. Se você achar que meu papo foi legal, isso é daqui, que bacana, que bacana, que bacana, daqui a 2 dias você não vai lembrar de nada. Isso aí. Agora, se você começar a duvidar, se você começar a falar por que ele disse, de onde vem, pronto, você vai começar a criar uma cama de gato aí na sua cabeça, uma rede de seus neurônios vão estar em outro lugar e provavelmente daqui a vários dias você ainda vai lembrar É disso, isso aí. É isso aí. né? Porque tem É, atrito na coisa, sabe? E por que que esses filhos da puta ficam o tempo inteiro querendo transformar nosso lobo interior, nossa onça, sabe, em coelhinho, em é para bichinho, vender mais do mesmo. entendeu? É Porque a para gente vender mais não do é. mesmo nesse sistema capitalismo. E as big techs hoje, muito interessante que está acontecendo, pelo menos, por exemplo, na música, eu acho que é no geral, mas na música acontece muito mais fácil assim, da gente ver, é que a gente vê que quando uma pessoa tem mil plays, 1 milhão de plays no Spotify, por exemplo, ela atingiu a meta da Big Tech. Porém, contudo, entretanto, ela pode ir fazer um show e não ter ninguém. Porque a meta da Big Tech foi você bateu. Mas o que realmente valida você socialmente se não é a sua própria sociedade, se é do seu próprio curral, ali na sua própria comunidade, né? É, Então, hoje, a gente não tem, a gente quebrou nosso gap. Então, a sensação que eu tenho é que tudo isso que você está falando, provocando, que eu acho perfeito, né? Assim, porra, como assim fazer uma coisa básica? Como assim não provocar? Como assim? É isso. É mais interessante para Big Tech. Para Big Tech é mais interessante ela ter 1 bilhão de conteúdos iguais que as pessoas consumam ali 10, 3 vezes. Tá ótimo. Já bateu a isso. meta para eles. E você, e você percebe que isso não tem a ver com a realidade que reflete Exatamente. isso. Não precisa de ter. É naquele mundo Exatamente. ali. É naquele mundo. Não precisa de ter isso. Não precisa. Eu estou afastado das redes sociais, né? Ah, não saí porque está lá, não fechei É. meu perfil ainda. É, mas me fez um bem quando eu tomei essa decisão. Um bem, você não tem noção. As pessoas falam, mas cara, você é artista, é o espaço para você vender o seu trabalho. Sabe quantas coisas eu já consegui vender via internet, via o meu É perfil? mesmo? Nada. É, Nada. Nunca, nenhuma oficina eu consegui vender. entendi. Nunca ninguém disse, eu vi você, eu queria. Não, não, não. É outra coisa, não é? É outra ilusão pensar nisso, né? Tá. E agora?
vamos falar, continuando esse papo dessa ilusão também, dessa construção de realidade, do que distancia você, do que te traz, do que você pode realmente mudar, porque senão a gente já teria feito essa revolução há muito tempo, né? A gente não faz. Por que que a gente não faz? Porque a gente não consegue nos conectar buscando esse espaço da unidade. Ele nunca vai acontecer, né? Isso é uma questão. Segunda questão, como a gente se distancia daquilo que é a nossa essencialidade? Porque nós somos pervertidos, somos maus? Não. Não, porque essa minha, quem sou eu, tem uma identidade que não tem reflexo para o outro, né? E aí vamos lá. Aonde estaria esse lugar? Aonde estaria o nosso paraíso? Aonde eu conseguiria estar presente sem precisar disso, onde eu só seria, só sou. Aonde está esse paraíso? O seu, o meu, da maioria das pessoas. Aí eu vou trazer Nina Simone, que fala uma coisa maravilhosa, que já estava circulando aí nas redes, que fizeram um postzinho dela, que é: eles constroem o paraíso deles na nossa terra, na sua terra, e te garante que o seu paraíso está lá, não está aqui. É isso aí. Né? Aí, isso está à base do sistema, mas junto com ele está o pensamento cristão religioso. E aí não é só o cristianismo, da religião de forma geral. Eles não se diferenciam. Entende? Porque todos os dois tiram você da sua responsabilidade, da sua identidade. Porque não adianta o que eu fizer aqui. Se eu não fizer certo, eu não vou ter o reconhecimento de Deus. Amigo, que criatura é essa que tem esse poder absurdo que está acima de você, que está te regendo, que pode tudo ver, tudo mudar, e ele aceita o que acontece, porque ele aceita, ele é cúmplice disso. O que está acontecendo na Palestina é culpa do governo de Israel, é culpa daquele povo, é culpa daquele escrotão, e é culpa de Deus também, porque ele tem um poder de alterar, por que ele não vai lá? Por que você não cobra? Não, mas você tem que entender que Deus é esse, que suporta a maldade, falando em nome dele, então ele é cúmplice. Entende? E essa identidade que tira você, porque te dá uma perspectiva do que não é você, porque não é você, porque você, dentro dessa essência, você é um pecador. Entende? É o que te traz, o que você está comendo, você está sentindo prazer, você se identifica, você é você pelo que você tateia, pela sua sensualidade. Acho que essa é a palavra É isso também. Pelo seu sensorial, né? E é esse sensorial que te abre a porta dos infernos, que te tira do seu papel de dignidade. Mas eu tenho que reproduzir, mas eu não posso foder, é isso? Como é isso? É o prazer? É o que é isso? Né? E aí vai se construindo papéis que vão sendo reconhecidos, e a própria pessoa que vive a negação, vive como fala, a pessoa que já não tem mais nada, que vive a carência, que vive a necessidade, a própria pessoa começa, por não ver perspectiva, a atribuir esse poder ao que não é o poder que está nela. Porque um dia alguém inventou isso. Um dia alguém inventou. Mas é assim como? E ninguém mais provocou, né? E ninguém mais entrou numa de se autoprovocar para se autoquestionar, né? E aí você para pra olhar e fala... Da mesma coisa, quando eu tive consciência e tornei ateu e assumi ateu, foi a mesma liberdade que eu senti quando eu saí das redes sociais. Entendi. Muito bom, Entende? muito bom, muito bom.
Porque vai saindo desse lugar, e foi agora, mais recente, a mesma liberdade e a consciência que eu tive quando o mestre virou para mim e falou: você usa do circo, se diz que não é circo, mas você, entendeu? Me colocou nesse lugar que eu também senti essa liberdade de falar: cara, eu tenho uma arte performática potente pra caralho, e eu fico buscando é, um nomezinho para dar para isso. Porra, esse nome já existe, o que você faz é circo, cara. Vai à luta, Isso aí. entendeu? Sabe? Já que você já renegou todo esse pensamento pequeno burguês para poder fazer palhaço, tem que ser clown. Ai, caralho, me Dá dá uma agonia, dá agonia isso. agonia. Dá um Ah, muito bom, gasto. muito bom. Uhum. Aí, mas isso é coisa de pequeno burguês Hum. mesmo, tá? Não vem a galera da academia, do não sei o quê, não, 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 não. E não, o dia que alguém me provar, eu vou sair com uma bandeira na rua falando: ih, ó, eu fiz merda, eu estava equivocado. Eu faço questão de falar. Mas ninguém até hoje conseguiu me provar a diferença disso. Entendeu? E para mim eu só vejo uma coisa por trás: a necessidade pequeno burguesa de afirmação. Imagina, imagina. O feio lá da outra, lá, o menino do, sei lá o quê, vai fazer curso de palhaço. Não, vai Não, fazer de meu crown, filho vai é fazer de clown. crown, vai fazer de crown, né? Vai fazer É. de crown, vai fazer de crown, é crown, é. Né, imagina. Aí eu falo: não, mas você é esse grande, meu amigo aqui que é um clown. Eu falo: sou palhaço. Não, Zé, você é mais do que um palhaço. Aí eu Aí fico puto. piorou, né? Aí Eu piorou, levanto aí e vou piorou, embora. Aí eu levanto e aí vou piorou. embora. Eu Ah, levanto e vou embora. E ah, não muito tem massa, como. muito Tem massa, como. muito bom, muito bom, muito bom. Zé, ó, a gente está indo bem aqui, né, nessa história desse nosso podcast. Estamos chegando à parte final aqui. Bom, antes de seguir, um lembrete para todo mundo. Se você está curtindo o nosso papo sobre as artes performáticas, não deixe de conferir o documentário Fora do Plano. Está disponível no YouTube, no Spotify e vai te dar um olhar mais profundo sobre a cena cultural do DF. Fiquem ligados lá no canal da Diferente Arte. Zé, momento aqui de umas perguntinhas rápidas, Não, assim, a gente sabe que quando a gente pergunta uma coisa, faz. ah, o melhor, não sei o quê, não é o melhor da tua, mas é o que está chegando primeiro na tua cabeça, que você sabe que é muito bom. A gente não precisa eleger só um, mas assim, aquele não. E aí é uma Ah, curiosidade mesmo, assim, né, dos artistas para o artista, que é uma performance, assim, que você tenha feito, que tenha marcado, assim, a tua vida, que você fala, porra, essa, pum, pá. Tem alguma, assim, que fica ali na tua ideia? nossa, cara, tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu fiz uma vez um trabalho que eu estava nos anos 80 trabalhando com uma plateia jovem, e eu fui vaiado de pé. Vaiado de pé? O que que Fui significa vaiado de vaiado, pé. vaiado de Vaiado. pé? A galera começou a vaiar, começou a vaiar, começou a vaiar, e a gente tentando entender aquilo, a nossa reação, a nossa cara, a galera foi ficando de pé, de pé, de pé. Daqui a pouco o auditório cheio, tá todo mundo. Mas assim, E o que que foi isso? O que que gerou isso em você? pai, a conclusão é que meu trabalho era muito ruim, óbvio. Aí o pessoal do grupo veio falar: não, essa plateia, elas não têm informação. Eu falei: caralho, nós somos ruins pra porra. Entendeu? A gente é tão ruim que a gente tirou esse pessoal do lugar e eles reagiram, eles estão reagindo à merda que a gente está fazendo, né? É E é foda. verdade. Aí a gente, cara, a gente se trancou e começamos a trabalhar, treinar e falar, usar aquilo como o que estava nos movendo, a estudar, treinar, buscar, não. Aí saímos desse lugar do conforto, fomos para o lugar do desafio, vamos jogar fora as certezas todas nossas, entendeu? E aí eu consegui chegar num lugar, mas era um lugar muito frágil, muito frágil. Era um lugar assim, onde que a incerteza reinava, ao contrário do outro. E a gente via que quando a gente apresentava, as pessoas isso, se deslocavam. As pessoas, sabe, saía daquele lugar, ficava, cara, que, entendeu? Mas era muito frágil. A gente necessitava de um tipo de manutenção que a gente estava muito próximo, a gente conseguia. E a gente foi para um festival em São Luís do Maranhão, deram para a gente um teatrozinho pequenininho, bossa paralela da paralela da paralela. E esse lugar ficava no caminho, indo para o teatro principal. Era um teatro em um auditório de um museu. E a gente então ia para a rua brincar.
O espetáculo começava com um cortejo. Cara, uma coisa que hoje eu vejo assim, mas a gente estava fazendo aquilo, era uma coisa de necessidade nossa. Era uma coisa que não tinha uma cópia de nada, era uma, enfim, a gente se arrumava no outro lugar, a gente vinha andando pela rua, era uma, enfim, tinha uma. E aí muita gente que estava indo pro teatro achava aquilo interessante pro teatro grandão, onde estava a atração principal, e parava. E de repente aquela salinha lotou de Olha pessoas. só. E virou um bochicho. Aí à noite, na plateia, tinha uma grande parte da plateia era das bibliografias nossas, entendeu? Eram artistas que a gente super respeitava, que já tinha visto na revista, lido o livro, feito não sei o quê, e foram para lá para ver aqueles meninos ilustres desconhecidos, vindo de uma terra que não tinha tradição nenhuma, que era Brasília, naquela área, entendeu? E foi ver a gente brincar com o autodeboche, né? Que era, enfim, esse princípio do se pôr no risco. Cara, foi uma experiência mais incrível do mundo. E isso saiu dessa primeira ação performática que eu fiz, que nós fizemos, que vaiaram em cima Carne da de pé, gente. né? Isso é uma coisa interessante. É. É. Aí você fala, nossa, que merda, que coisa. Não, 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 não. Que coisa fantástica que foi, entendeu? Para nós. Eu tenho isso como uma puta de uma referência para mim, Claro. entendeu? Eu, eu, eu saí desse lugar, mas para isso eu tive que entender e fazer essa jornada, entendeu? Isso foi antes de entrar na faculdade, estava literalmente começando, a gente tinha nada a perder, então a gente se Pô, mas muito jogava, interessante, a gente muito fazia. interessante. Quais foram o artista que te inspirou, mais te inspirou nesse local, nessa época, Zé? Olha, eu tenho vários artistas, mas um assim, o Carlinho Babau foi uma pessoa que foi um divisor de águas para nós, que chegou para a gente, que é do Carroça de Mamulengos, que é um artista, um cara que saiu de Minas, veio para Brasília para sobreviver, para trabalhar, que em Brasília começou a fazer teatro, do teatro que ele começou a fazer com Humberto, com todo um movimento lá dos anos 70, ele sai, vai para o Nordeste, aí vai conhecer os mestres da cultura popular, aprende Mamulengo e volta para Brasília, passa por Brasília. E quando a gente viu aquela brincadeira, a gente falou, caralho, que é da onde vem o trabalho do Chico, vem o trabalho, enfim, né? Primeiro contato nosso. Esse foi um cara que mexeu com o nosso coração, Bacana. né? E colocou a gente num outro lugar. E aí teve vários artistas nos anos 80. Eu tive um professor maravilhoso, assim, que me tirou do eixo completamente, que foi muito incrível, que me ensinou a pensar o teatro, a pensar a arte, né? Eu tinha dois professores na mesma época, que era o Carlos Tamanini, essa figura brilhante, técnico, e o Murilo Eckhart, que era o oposto em tudo. Um era baixinho, outro era grandão, outro era não sei o quê, um técnico, assim, outro completamente intuitivo, louco, que tinha outro tipo de técnica, as coisas, enfim. E aí eu pude viver essa polaridade dentro do meu processo de formação, né? Mais tarde vem o mestre Zezito, Quesito. que me colocou no lugar, assim, com um comentário que ele fez. Ele fez me viu ensaiando um número que eu ia apresentar daqui a pouco. Aí ele, com toda a gentileza, chega para mim e fala, cara, tá errado, não é assim. Eu, como é que é, mestre? Cara, eu tenho isso na minha dissertação, eu falo disso na minha dissertação, entende? Ele falou, cara, o palhaço trabalha com erros, sim. Então, a plateia tem que saber que você sabe fazer aquilo para você errar. Senão ela vai duvidar o tempo inteiro se você sabe. Eu, como assim, mestre? Ele falou, tudo que requer técnica, tudo que tiver o mínimo de dificuldade, na primeira vez ele acerta. Depois ele pode errar o tempo inteiro. Se ele não acerta, a plateia vai duvidar se ele sabe. Por que a plateia vai rir? Porque sabe que ele sabe fazer, ele não dá conta. Não dá conta de repetir é diferente de não saber fazer. Olha que coisa Muito bom. genial. Aí ele falou, quando aquele momento que você vai subir no banco, você está fazendo de um jeito muito legal, porque subir no banco é tão fácil, mas você torna aquilo tão difícil que você tem que pedir a ajuda de alguém da plateia. Isso está certo, o palhaço é assim, Zé.
O que é difícil, ele acerta de primeira. E o que é fácil, é difícil demais para ele fazer. É inverso. Ah, cara, foi Nossa, aí, depois de ter estudado, ter feito várias coisas, ter ido morar fora, foi aí que eu falei, que eu entendi uma poética que o pessoal fala, o palhaço vê o mundo de forma invertida, a lógica do palhaço é o mundo do avesso. Foi aí que eu fui entender o que, que era a lógica invertida do palhaço, que até então só era uma fala filosófica, entende? Mas não é a filosofia, é a prática, é como se faz. Cara, eu adoto isso para todos os meus números e eles funcionam, cara, muito bacana. Nossa, isso aí eu vou levar entendeu? para a vida inteira, porque isso aí é para todo mundo, né? Na verdade, é Cara, maravilhoso não é você falar isso genial? para o Palácio, mas isso é para, né? É muito legal isso. Você pode brincar com as coisas, mas primeiro tu acerta, depois você brinca da história. Isso é muito legal, Exato, isso é muito interessante. senão a pessoa não sabe Nossa, o que, mas que é é onde está. É incrível, genial genial, isso, genial, genial, genial. é Pô, muito genial. bacana. E outra coisa dele é você, isso é maravilhoso, você não pode improvisar se você não souber a letra. Eu acho isso lindo, lindo. Ou seja, domina o que você faz, porque aí você vai poder improvisar. Porque se, era muito legal. Improvisar sem ter o domínio é fazer qualquer coisa. Olha que coisa genial. Olha que coisa Na verdade, genial. improvisar sem saber o domínio é você estar perdido, mas nem sabe que tá. Exato, Porra, que exato. coisa boa, que Olha que coisa coisa boa. mais. Muito bom isso. Olha que Incrível, 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 né? Isso. incrível. São pessoas assim. Aí eu teria várias outras pessoas que marcaram Não, a mas minha tá vida, massa. Eu assim. gostei pra caramba disso. Ó, vou para uma última pergunta desse ping-pong que tá um pouco mais elástico aqui, porque eu tô achando muito mais Nossa, difícil eu desse não ping-pong. fico. Tô preferindo esse, não é nem ping-pong, eu tô preferindo esse frescobol. Não é ping-pong, é um frescobol. Eu tô preferindo o frescobol. Mas tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, que é o seguinte: se hoje você fosse chamado para fazer uma performance em que fosse ser a televisionada ao vivo para o mundo inteiro, mesmo assim, com pessoas. Qual é esse personagem que você entraria numa de criar, ou repetir, ou fazer? O que que você ia curtir de fazer? Hoje, assim, mais uma Hoje, apresentação que tivesse já alocada para um teatro, por exemplo, grande e também tá televisionada para o mundo, sacou? Ia ser uma coisa assim. O que que é que você ia cara, querer falar? Cara, vou fazer uma coisa especial, então eu vou repetir aquilo. Então, que seria? eu faria. Ai, porra, nossa, que responsabilidade. Que loucura. Mas eu criaria uma coisa, eu falaria, eu repetiria uma performance que eu fiz, mas não sei se. Mas eu falaria uma coisa em cima de uma questão que me incomoda hoje profundamente, que é o genocídio em Gaza. Na Palestina, eu faria qualquer coisa, eu com meu palhaço, como é que fosse, eu levaria uma ação. Eu estou, inclusive, com uns desenhos que eu quero transformar em objetos para levar para a rua, né? Que são instalações feitas com sapatinho de bebês, com coisas de criança, entende? Essa situação, há um tempo que eu venho trabalhando, já fiz algumas ações na rua, performance mesmo, né? No Dia das Mães do ano passado, a gente ficou durante uma semana indo para a rua com algumas atrizes amigas, voluntários, performance que se vestiam como palestinos. Depois a gente fazia um estudo sobre isso e elas iam com os bebês, os pacotes, né? Os bebês, os filhos mortos no braço. E na frente, como era semana do Dia das Mães, na frente tinha uma faixa assim: há mães que só querem a paz de presente. E essas mulheres carregando em silêncio, não tinha palavra, não tinha nada, e lá atrás uma faixa é, Palestina livre do rio ao mar. Isso, não tinha nada. Um tambor que a gente bate, nada. Cara, foi a coisa mais incrível. Quando a gente passou pela rodoviária, cara, as pessoas viravam um cortejo fúnebre. Você não está entendendo como as pessoas se identificavam com aquilo, como as pessoas sentiam aquela dor. Entende? Os guardas da rodoviária abrindo espaço para a gente, cuidando daquele cortejo, entende? Enfim, o conjunto nacional, cara.
Teve uma mulher que veio para a porta do Conjunto Nacional espraguejar a gente, falando que a gente estava dando voz para terrorista, para não sei o quê. A mulher fez a gente não respondia nada. Quando essa mulher parou de falar, logo depois, já 10 metros depois dela, uma outra senhora começou um discurso o oposto Que dessa legal. mulher. Mas não bateu de frente, ela jogava, ela agradecia, ela falava da cara. Então, quer dizer, só o fato de você estar na rua, só o fato de você levar, de você estar em cima do seu lugar de potência, dizendo, denunciando aquilo, né? A gente sabe que aquilo é pouco, mas hoje o que mais me assusta, entende? Você pode falar, tem um país na África, tem não sei o quê, tem as crianças aqui, tem os índios, enfim, brasileiros também passam por isso, mas eu entendo, mas hoje, para mim, a Palestina grita no lugar porque o mundo está assistindo isso. É É assustador. assustador, é assustador, é assustador. Como que o mundo assiste isso? É um genocídio televisivo. Na época do massacre lá da Segunda Guerra, do que Hitler fez com os judeus, a maioria das pessoas só vieram saber disso depois. O mundo veio saber disso depois. No tempo real, as pessoas até duvidavam, não sabiam daquilo. Hoje é ao vivo. Não faz o menor sentido. Não faz o menor Entende? sentido. Não faz, isso me coloca num lugar que eu falo, cara, é o fim. Eu falo que quando eu estou nessa situação meio, apesar de ser ateu, aí eu começo a rezar pro cometa, né? Falo, cometa, cai logo, porque não tem saída, né? Mas tem. A saída é acabar, mudar o sistema. Exatamente. Eu acho que quando a gente lembrar que todo mundo falava, nunca pensavam que nenhum sistema ia cair, né? Os monarcas dançaram, né? Na França, né? O feudalismo acabou também. Quer dizer, está na hora desse capital. Eu também acho que a gente ainda tem chance de ver, se não uma ruptura total, o início da ruptura. Eu torço por isso. Isso eu torço. Isso eu torço muito. Todo dia eu tô Eu nesse torço lugar, né? muito por Nesse isso mesmo. lugar de falar, É. cara, eu, É por enfim, aí mesmo, é por aí mesmo, é por aí mesmo. É eu por não aí, é tenho por aí. mais, eu não tenho mais É, salvação. Dentro desse sistema eu não tenho mais é. salvação, porque eu sou um ateu comunista. Não, cara, Fui. Ariano Suassuna, né? Sejamos realistas e esperançosos. A gente vai sempre acreditar no ser É, humano, né? No é, que a gente sabe que tem de bom. Mas a realidade, é, eu quero um cometa logo, porque. exatamente. Agora, é isso que você fala, bem lembrado, porque durante muito tempo eu sempre falei para mim que a minha religião é o ser humano. Legal. Entende? Mas é o ser humano, não é o que É. se diz de Não é humano. o que usa os Não humanos, é é. o ser humano. É o ser humano. É aquela figura que eu encontro que olho no olho, não precisa fazer nada. Só de olhar você já dá um sorriso, um bom dia que você responde. Entende? Aquela figura que está ali na escola fazendo um lanche para aqueles meninos e está cozinhando de um jeito tão incrível, e depois ela vai chegar em casa, vai fazer para o filho e acaba fazendo. Uma vez uma figura de uma escola falou: Cara, todo mundo elogia demais a sua comida, uma merendeira. Ela falou assim: eu fiquei até emocionado. Ela falou assim: É porque eu cozinho que nem eu cozinho para meus filhos. Essa é a diferença, essa é a Olha, cara. diferença, essa é a grande diferença. Pô, que maneiro, Zé. Pô, Zé, quero te agradecer, cara. Papo, eu queria ficar aqui mais umas 2 horas. A gente está aqui praticamente há 1 hora aqui, tá, passou voando aqui. Eu quero agradecer demais. Gente, Eu a gente está agradeço, chegando eu aqui meio agradeço. ao final aqui. Hoje a gente teve essa conversa incrível com o Zé Regino sobre artes performáticas. Espero muito que vocês tenham gostado. Quero, por favor, compartilhem essas experiências e essas reflexões. E te peço aqui, Zé, para se despedir aqui do pessoal, por favor. Tá. Tentar fechar então esse raciocínio do que você começa a provocar lá, então, né? Então, a arte performática, o ato de performar, é você estar no estado onde você altera algo, alguém, entendendo que alterar alguém passa pela sua alteração. Como é que eu sei que
o que acontece com você? Quando você se expõe ao outro, aquilo vai alterar. Aquela ideia, aquela história do restaurante, de você estar comendo com a mão, a gente já tinha sido alterado por aquilo pela perspectiva. Eu, na minha santa ingenuidade, não tinha a mínima noção do que aquilo ia acontecer. Mas eu me permiti ser alterado, e os olhos dos outros foram se alterando diante daquilo, né? E viver, cara, não tem justificativa, não. Viver é viver. Performar é isso. Não tem justificativa, não tem esperança. O melhor não vai vir. O melhor você faz. O melhor está aqui nessa conversa. Não tem. Não tem. Para de passar a responsabilidade para o outro. Sabe? Quando você fala que Deus é ciente, onipresente, você está passando a responsabilidade para essa instituição. E pagando porcentagem. Está pagando porcentagem. Não vai ter, o dia de amanhã não existe. É ilusão, é agora. E a performance está aí para lembrar a gente disso, as artes performáticas. É o aqui, é o agora. Gravou, não é mais. Gravou é um registro, é como o teatro, não é mais. É esse único momento. Por que você repete? Para fazer igual? Não, eu repito pela necessidade de repetir. E a tentativa de fazer com aquela experiência não é copiar aquilo, é fazer para o outro. E toda vez que eu tento copiar aquilo que eu já fiz, deixa de ser a performance, que ela sai do presente. Ela vai para uma outra perspectiva, né? É como cantar. Vou cantar que nem... Só de pensar como eu vou cantar igual cantei ontem, pronto, eu já não estou no presente mais naquilo, né? Fica a coisa pela metade. Então, o princípio da performance é esse, ela não permite ser limitada, ser enjaulada, ser guardada em nada. Em nada. Meu palhaço só existe quando eu estou agindo com ele. Fora é o sapato, é a roupa, é o que for. Fora é meu desejo de querer fazer. E quando eu estou no quarto me arrumando, não é o meu palhaço. Sou eu, Zé Regina, me arrumando. Quando eu saio na porta, que o primeiro olhar que cruza ali, e eu me ponho nesse estado, ali existe. Porque está no jogo. Está no entre. Nesse espaço, nem em mim, nem no outro. Está no entre. E a arte performática grita isso para nós. Entende? Sai do seu lugar de segurança. Sai da sua perspectiva. Para do elaborar. E venha sentir, venha perceber. Maravilhoso, maravilhoso. Zé, porra, obrigado, gente. Tenho certeza que vocês vão e curtiram. Compartilhem e vamos junto. Abraço para vocês, todo mundo. Falou, gente. Tchau. Quem está aí ouvindo, que eu não sei quem é. Que pena que eu não posso ver, adoraria. Mas tá. Beijo no coração, no pulmão, em tudo que você quiser. Pronto. Fechou. Sai da lata. Sai da lata. Música, arte e cultura na veia. O som do DF, direto pra você. De Brasília para o mundo. O podcast que mistura todos os ritmos e estilos. Vem com a gente. Acompanhe no Spotify, YouTube e em todas as plataformas digitais. Sai da lata. Sai da lata.